Olá, jovens. É uma satisfação poder voltar a me dirigir a vocês novamente no âmbito da disciplina de metodologia do trabalho científico. Como nós havíamos comentado na nossa apresentação na aula passada, hoje nós vamos abordar a importante temática da metodologia do trabalho científico. O senso comum, a maioria das pessoas pensam que esse conhecimento é dedicado às normas que são empregadas na elaboração dos trabalhos científicos, especialmente nos trabalhos de conclusão de curso, tese de doutoramento, monografias de conclusão de curso, de especialização. Todavia, a metodologia da ciência, o método científico, é algo que possui um caráter muito mais profundo filosófico. Isso é afeto à área da filosofia, da ciência, da teoria do conhecimento e trata da filosofia subjacente à prática do fazer científico. Nós sabemos que esse não é uma temática trivial, é uma temática que por vezes até assusta os estudantes num primeiro contato, quer pela sua formalidade, quer pelo seu nível de complexidade, mas nós vamos tentar aqui fazer uma apresentação ampla e sucinta dos principais pontos, das principais ideias e dos principais contribuintes para a evolução dessa sistemática de se pensar e fazer o progresso da ciência. Não há, ao contrário também do que se pensam do senso comum da maioria das pessoas, uma maneira universal, padronizada, única, que possa ser empregada nos mais diferentes domínios da ciência como um guia, como uma orientação para o exercício da sua prática. É quimérica a ideia de que você possa ter um roteiro de como agir num laboratório, num centro de pesquisa, do Japão aos Estados Unidos, passando pelo nosso país. Tal procedimento inexiste e o que há é um relativo consenso dentro da comunidade científica universal de como se deve, em geral, se proceder na grande maioria dos casos. Esse consenso é resultado de uma evolução histórica do atuar cientificamente e nós vamos procurar remontar essa evolução e essa perspectiva histórica com o intuito que vocês possam alcançar uma compreensão razoável do método científico. Como nós vimos na aula passada, ciência é conhecimento organizado. E as civilizações primeiras na história da humanidade, as civilizações que ocuparam os territórios da Mesopotâmia, do Egito, da China, do norte da Índia, todas elas se notabilizaram por uma capacidade de manipular os elementos da natureza em benefício da sua forma de existir. Foram grandes aproveitadores de minérios, de materiais orgânicos e conquistaram avanços significativos na questão da construção civil, da alimentação, do vestuário e mesmo de formas de transporte antigas. Porém, essas civilizações todas desenvolveram conhecimentos para resolver problemas práticos. Há uma civilização na história da humanidade que se destaca por uma peculiaridade em relação a todas as demais, que é a civilização grega, a civilização que cresceu, se organizou em torno do Mar Egeu, na Península Grega e nas suas ilhas. Esse território viu surgir os primeiros homens que se preocuparam em se interrogar sobre a natureza
das coisas, sobre a natureza do universo, sobre a natureza dos fenômenos naturais, e não apenas questioná-los, mas procurar proporcionar uma resposta para a sua existência, para os seus mecanismos e para as consequências também. Há uma obra maravilhosa de Rafael Sanzio, que é denominada Academia de Atenas, e que retrata todo o universo da grande civilização grega, tendo ao centro duas de suas principais figuras, as figuras que deram contribuições decisivas para a filosofia e para o nascimento da ciência contemporânea, que são Platão e Aristóteles. Aristóteles é mesmo considerado o primeiro cientista, porque se dedicou ao estudo sistematizado da natureza durante um período de sua vida. Platão e Aristóteles sustentavam duas formas diferentes de pensamento. Para Platão, as verdades universais existiriam independentemente daquilo que fosse percebido pelos sentidos humanos. A experiência sensorial, segundo Platão, não poderia nos revelar a real natureza das coisas, e o conhecimento verdadeiro só poderia ser atingido pela razão e reflexão filosófica. O seu discípulo, Aristóteles, em oposição, pensava de maneira diferente. Aristóteles considerava que as verdades universais elas estão presentes nos fenômenos e objetos concretos que são percebidos por nossos sentidos. Além disso, para Aristóteles, a maneira de se chegar ao conhecimento verdadeiro necessariamente teria que partir da nossa experiência sensorial com os objetos e fenômenos particulares que encontramos no dia a dia. O método científico aristotélico poderia então ser considerado nos dias atuais como uma combinação de uma forma de pensar dedutiva e indutiva. O processo de aquisição de conhecimento começaria com a experiência sensorial. As várias repetições das experiências sensoriais gerariam as memórias. A partir das memórias, por um processo de intuição, seria possível discernir as propriedades universais das coisas. E, finalmente, essas definições universais seriam usadas como premissas para, através de demonstrações dedutivas baseadas na lógica, se chegar ao conhecimento sobre a natureza, sobre o mundo. Então, essa civilização grega, que foi o berço de toda a matriz da cultura ocidental, do pensar filosófico, também foi o berço do pensar científico. E ali, duas maneiras de raciocínio foram propostas para se chegar a inferências ou conclusões de natureza científica. Esses padrões de raciocínio são conhecidos como o método dedutivo e o método indutivo. A melhor maneira de esclarecermos a natureza desses dois procedimentos de pensamento seria através da exemplificação. No método dedutivo, se parte do geral para o específico, de premissas gerais para premissas específicas. Por exemplo, todo cientista é engraçado. André é um cientista. Logo, André é engraçado. As primeiras duas afirmações são chamadas de premissas da inferência e a terceira é chamada de conclusão. Esse tipo de raciocínio é chamado de dedutivo porque tem a seguinte propriedade: se as premissas forem verdadeiras, então a conclusão também deve ser verdadeira. Se as premissas são ou não verdadeiras, isso é um outro problema que não afeta a estrutura lógica do raciocínio exemplificado. Vejamos agora um exemplo de raciocínio indutivo. Os 5 primeiros ovos de uma determinada caixa de ovos estavam impróprios para o consumo.
todos os ovos dessa caixa têm o mesmo prazo de validade. Portanto, o sexto ovo da caixa também deveria estar impróprio para o consumo. Essa forma de raciocínio ela não é dedutiva, porque as suas premissas não implicam em uma conclusão necessária. Mesmo que seja verdade que os primeiros 5 ovos estejam podres e que todos os ovos da caixa tenham o mesmo prazo de validade, não há garantias objetivas de que o sexto ovo também possa estar impróprio. Ele pode estar perfeitamente apropriado para o consumo. Em outras palavras, é logicamente possível que as premissas dessa inferência sejam verdadeiras e que a sua conclusão seja uma conclusão errônea, uma conclusão falsa. Portanto, esse tipo de inferência, de conclusão científica, não é de natureza dedutiva. Ela é denominada de natureza indutiva. O período que vai da decadência da civilização grego-romana à Revolução Científica, que teve lugar com a publicação do trabalho de Copérnico e encontrou o seu expoente máximo nas obras de Galileu Galilei, é considerado pela maioria das pessoas como um período de esterilidade de pensamento, de criação no Ocidente. É denominado de Idade Média, de Idade das Trevas. Porém, isso não corresponde à verdade mais ampla. A grande civilização islâmica, que nesse período se estendia desde a Pérsia, no Oriente Médio, até a Península Ibérica, é uma civilização que por mais de 5 séculos alcançou um grau de desenvolvimento cultural, social e científico que contrastava com a impressão de estagnação das ideias no Ocidente. Foram os sábios islâmicos os responsáveis pela recuperação dos textos dos antigos filósofos gregos e de sua tradução para o árabe, para a língua árabe, que posteriormente permitiu a tradução para o latim e para as outras línguas europeias. Nesse período, que é considerado um período de esterilidade de pensamento, nós tivemos em diversos lugares do território europeu, no norte da África, no Oriente, a abordagem de fenômenos através de um método experimental científico por diferentes pensadores, e esses homens levaram o conhecimento a um novo patamar utilizando um método empírico de sondagem da natureza. Homens como Ibn al-Haytham escreveram o primeiro tratado de ótica da humanidade há mais de 1000 anos atrás. Todavia, o pensamento aristotélico no Ocidente foi dominante e impediu que essas obras alcançassem uma disseminação maior. Ocorre que os escolásticos medievais, ao lerem e interpretarem a obra aristotélica, e em que pese ele valorizar a atividade experimental de aquisição do conhecimento, preferiram apenas reproduzir as suas proposituras de caráter mais filosófico, de caráter mais abstrato, distante da prática experimental. Essa situação começou a sofrer uma alteração com a grande revolução científica. O que se considerava como método aristotélico entre os escolásticos medievais, alçado à condição de infalível por alguns deles, era puramente a parte lógico-dedutiva e nem sequer se cogitava a possibilidade de realização de experimentos para se testar as conclusões obtidas por esse método. Talvez seja apropriado considerarmos que foi Francis Bacon aquele que prenunciou o nascimento da moderna ciência. Francis Bacon
era um britânico que nasceu em meados do século XVI e que propôs que o objetivo da ciência deva ser o melhoramento da vida do ser humano na Terra e que a maneira correta de se fazer isso é através do uso da experimentação. Em uma série de livros que Bacon publicou no começo do século XVII, ele defendeu fortemente a causa da ciência empírica e atacou aquilo que ele considerava como perda de tempo com as discussões filosóficas, teológicas, realizadas pelos escolásticos medievais. O tema central do ataque de Bacon aos escolásticos era a certeza do conhecimento. Para Bacon, o método dedutivo não tem condições de garantir certeza sobre os fenômenos da natureza. Segundo Bacon, a aplicação do método indutivo puro, baseado na acumulação de resultados experimentais sobre fenômenos particulares e sem a utilização de hipóteses, seria suficiente para se descobrir todas as verdades naturais, tanto de caráter universal como aquelas de caráter particular. Bacon identificou a importância da experimentação formal como uma maneira adequada para o teste das hipóteses de natureza científica. A vigorosa campanha de Bacon em favor do método experimental, aliada ao fato de que, nos 3 séculos seguintes à aplicação desse método, realmente levou a um avanço enorme e sem precedente em todos os domínios da ciência, fez com que o método experimental passasse a ser um sinônimo de método científico. Um exemplo disso é a famosa frase do grande físico alemão Max Planck, dita em uma de suas palestras em 1894, em que ele pontificou que os experimentos são a única maneira de conhecimento à nossa disposição. Todo o resto seria poesia e imaginação. Nos 3 séculos que se seguiram a Bacon, os filósofos praticamente aceitavam sem contestação que as leis da ciência são obtidas pelo método indutivo como umas simples generalizações derivadas de uma série de observações. Após o exame e a observação de vários exemplos de um mesmo fenômeno, pode-se concluir, por exemplo, que todos os cisnes são brancos ou que sempre que houver um relâmpago, um trovão virá em sequência. Isso levou à ideia de que o método científico possui 3 estágios separados e distintos de operação: a etapa da descrição dos fenômenos, a indução de generalizações e o teste das generalizações por novas observações do mesmo fenômeno, para verificar realmente a sua validade. Essa visão se manteve dominante entre cientistas e filósofos até mais ou menos o fim do século XIX. Na realidade, ela dominou as ciências sociais e algumas áreas da biologia até o século XX, sob o nome de positivismo, nome dado pelo filósofo francês Auguste Comte, um dos fundadores da sociologia, ou positivismo lógico, nome dado pelos filósofos e matemáticos do chamado Círculo de Viena. Segundo o positivismo lógico, só podemos saber se algo é verdadeiro se for possível demonstrá-lo lógico ou empiricamente. Mesmo nos dias de hoje, para a maioria dos leigos, a ciência consiste em descobrir fatos novos sobre o mundo simplesmente a partir de observações e experimentações guiadas pela lógica. No entanto, essa concepção essencialmente linear do processo científico, segundo a qual os dados brutos empíricos podem ser transformados de forma metódica em verdades, não corresponde de fato à maneira como os cientistas conduzem os seus trabalhos cotidianamente. Reunir evidências para delas inferir generalizações talvez fosse a maneira como muitos biólogos e naturalistas trabalharam até o fim do século XIX. Mas a assim chamada Revolução Científica do século XVII já tinha mostrado uma maneira muito diferente de se fazer ciência. Essa era a maneira como os físicos trabalhavam. Para os físicos, a chave do progresso estava em produzir explicações para os fenômenos
e não na proliferação de generalizações de natureza descritiva. No plano filosófico, uma importante crítica ao método indutivo foi formulada pelo filósofo escocês David Hume durante o século XVIII. A única garantia que temos para o sucesso do método indutivo é o seu sucesso no passado. Mas isto, por si só, é uma generalização. E como o próximo exemplo pode contrariar essa generalização particular, nós inevitavelmente caímos num ciclo vicioso e que se tenta justificar uma generalização por outra generalização igualmente passível de um erro. A indução, portanto, não pode ser justificada racionalmente. E qualquer forma de ciência empírica baseada nela é necessariamente falha. A indução sofre da falta de certeza de conhecimento garantida pelas disciplinas dedutivas da lógica e da matemática. A mais importante tentativa de resolver o problema que foi suscitado por Hume, ela foi realizada pelo filósofo austríaco, que se naturalizou britânico, Karl Popper, durante a primeira metade do século XX. Uma das preocupações de Karl Popper foi encontrar alguma maneira que pudesse distinguir a ciência do domínio da metafísica. Popper reconheceu, aceitando os argumentos de Hume, que as tentativas de justificar a ciência em termos lógicos, fazendo referência à indução, levam inevitavelmente ao fracasso. Ele, entretanto, argumentou que os cientistas não trabalham apenas acumulando observações sobre um dado fenômeno e depois derivando generalizações delas. Eles também geram hipóteses sobre a natureza do mundo, algumas vezes, mas nem sempre, a partir de generalizações indutivas, e então submetem essas hipóteses a testes rigorosos. Esses testes, segundo Popper, não constituem tentativas de provar uma teoria particular, uma forma de indução, mas sim tentativas de se refutar essa teoria. Assim, a concepção de Popper sobre o progresso científico é fundamentada não na validação das hipóteses, mas na organização dos experimentos que sejam capazes de tentar contra-argumentar a hipótese por um mecanismo de negação. Essa propositura de Karl Popper recebe o nome de falsificação ou falseabilidade. Então, para Karl Popper, o progresso científico dependeria do acúmulo sucessivo de hipóteses que pudessem ser falsificadas, levando a uma seleção daquilo que é considerado como verdadeiro. O problema com essa propositura de Popper é que nem sempre a falsificação de uma teoria significa que ela esteja errada. Um exemplo bastante recorrente diz respeito ao comportamento da órbita do planeta Urano. Quando se tentou realizar o cálculo da órbita desse planeta utilizando-se das leis da gravitação universal de Newton, se chegou à conclusão de que havia uma discrepância entre a órbita verificada e os cálculos realizados. Dois cientistas, então, perceberam que, muito provavelmente, deveria haver, após esse planeta, um outro planeta ainda não descoberto e que poderia justificar os resultados verdadeiramente observados. Isso levou à predição da descoberta do planeta Netuno. Então, entenda, se a falsificação, se a falha da teoria da gravitação fosse verificada devido à discrepância da órbita de Urânio, isso nos levaria a abandonar toda a teoria da gravitação. E esse é um exemplo apenas de muitos outros casos que são verificados na ciência. Um outro problema com a teoria popperiana é que, sendo muito influenciado pela física clássica,
Popper sempre pensava em termos de uma causa, uma consequência. E muitos dos fenômenos naturais são verificados como sendo devidos à ação de várias causas que podem levar a várias consequências. Essa crítica à propositura popperiana levou então a que um físico americano que se especializou no domínio da filosofia da ciência propusesse uma nova abordagem para o método científico para explicar a evolução das ideias científicas. Esse cientista foi Thomas Kuhn, na segunda metade do século XX, e, através de sua obra seminal, A Estrutura das Revoluções Científicas, Kuhn procurou chamar a atenção para o fato de que a ciência não é o resultado do acúmulo de refutações de hipóteses, como defendida por Popper. E sim, a ciência ocorre e evolui através de saltos de forma similar à teoria da evolução das espécies de Darwin. Para melhor apresentar as suas ideias, Kant criou o conceito de paradigma científico. O paradigma científico ele contempla várias teorias que justificam os fenômenos e que são aceitas pelo conjunto, pela maioria dos integrantes de uma certa comunidade científica. E essas teorias elas têm que ser capazes de proporcionar previsões para a verificação de novos fenômenos. Thomas Kuhn se tornou um cientista bastante influente com a sua propositura e há um domínio particular das ciências que exemplifica com grande propriedade a sua propositura, que é o domínio da física moderna. No início do século XX, a comunidade científica entendeu que os preceitos, os paradigmas da mecânica newtoniana já não eram mais suficientes para se interpretar o conjunto de fenômenos observados na física, notadamente na área da física atômica e molecular. E isso deu início a uma grande revolução científica, que foi o surgimento da física moderna e uma nova teoria atômica para a matéria. Todavia, há críticas ao modelo de Kuhn, porque ele não diz nada acerca se uma hipótese é essencialmente verdadeira ou não. Ele apenas referenda de que um determinado conceito passa a ser adotado como verdade pelo conjunto da comunidade científica. Percebe-se pela proposta de Popper e pela proposta de Kuhn um certo conflito. Para Popper, a ciência avança pelo acúmulo de hipóteses que vão sendo gradativamente refutadas. Para Kuhn, o progresso científico é devido a uma mudança de paradigma, quando a comunidade científica abandona preceitos estabelecidos anteriormente e passa a adotar uma nova maneira de pensar. Tentando conciliar essas duas propostas, o filósofo húngaro naturalizado britânico e que pôde, por um período de sua vida, desfrutar do convívio de Karl Popper, Imre Lakatos, criou um sistema filosófico novo para conciliar as duas visões diferentes sustentadas por Kuhn e Popper, e nesse sistema ele entendia que, durante a maior parte do tempo, os cientistas se dedicam a atuar de forma racional, tal como preconizada por Popper, e em momentos decisivos da história da ciência, há grandes saltos qualitativos, revoluções científicas, da forma como preconizada por Kuhn. Essa tentativa de conciliar essas duas visões, ela encontra em Lakatos uma denominação de programa de pesquisa, que é uma ideia nova e que consiste na conciliação de várias teorias para se abordar os fenômenos da natureza, permitindo
que haja a utilização de conceitos propostos anteriormente pelos outros filósofos. Até o momento, nos concentramos nas visões racionalistas sobre a ciência. Não seria correto, então, terminar essa breve descrição histórica sem mencionar ao menos uma das mais importantes visões relativistas sobre o método científico, ao lado da de Kant. A visão relativista da ciência sustenta que a avaliação e o prestígio de uma teoria científica, ou de um programa de pesquisa, ou de uma hipótese, é determinada por fatores não objetivos, como cultura, linguagem, política, momento histórico, crenças pessoais, nacionalismo, gênero, raça, classes sociais, ou seja, por fatores externos ao núcleo duro da ciência. Um filósofo que levou a visão relativista até os seus extremos foi o austríaco naturalizado americano Paul Feyerabend. Para Feyerabend, a filosofia da ciência não tem qualquer valor para os cientistas porque se preocupa com problemas da lógica e significado que não têm importância para as vidas profissionais da maioria dos cientistas no exercício de suas práticas. Feyerabend adotou uma postura francamente contrária à adoção de um método científico. Para ele, não existe um método único para a ciência ou para definir mesmo quem é um bom cientista. A boa ciência é aquela que funciona em um dado momento da história para fazer avançar o nosso conhecimento. E mesmo a própria definição do que é avançar o conhecimento é uma definição relativa. Feyerabend argumenta que os cientistas tentam rejeitar prematuramente teorias potencialmente interessantes antes de testá-las e conhecê-las adequadamente, simplesmente porque elas não se coadunam com as ideias correntes sobre o mundo, aquelas que são aceitas consensuadamente. Ao invés de derivar, de buscar novas hipóteses das teorias científicas atuais, ele sugere que os cientistas deveriam considerar várias alternativas que lhes ocorressem, mesmo que pudessem parecer extravagantes. Nesse sentido, Feyerabend então defende aquilo que ele chama de anarquia epistemológica. Nos anos finais do século passado, vários outros filósofos propuseram abordagens diferentes para a forma como o conhecimento é produzido, formas mais contemporâneas, como Edgar Morin, Humberto Maturana, Bruno Latour, dentre vários outros. Nosso tempo é insuficiente para abordar em detalhes e em profundidade todas essas propostas, e a nossa opção por fazer essa abordagem cronológica histórica, ela tem fundamento em um cientista, um químico de formação, que se especializou na área da filosofia do conhecimento, Gaston Bachelard. Para Bachelard, era mais importante o conhecimento sobre a história da ciência para a compreensão da evolução do pensamento e da história e dos métodos científicos do que o emprego das ferramentas oriundas da filosofia. Para concluir, eu gostaria de dizer que é importante que vocês tenham em mente que, contemporaneamente, não há um método científico de caráter universal que seja adotado como um método padrão em todo o mundo, em todos os institutos, universidades, centros de pesquisa. O conhecimento atual é bastante diversificado e mesmo uma única área do conhecimento possui tantas subdivisões que é impossível imaginar que possa existir um único método que seja universalmente empregado. Assim, é importante que vocês compreendam que todo o conhecimento científico presente é um conhecimento provisório, passível de revisão, e que a ciência, como atividade essencialmente humana, é uma atividade falível, que é revista continuamente pelo conjunto da comunidade científica, e é através desse processo de revisão crítica
que o conhecimento efetivamente avança. Tendo apresentado uma breve perspectiva que intentou lhes fazer perceber como as diferentes formas de produção do conhecimento foram propostas ao longo da evolução da humanidade, na próxima aula nós iremos nos concentrar objetivamente em orientá-los sobre o processo de relato das suas atividades científicas, o processo de elaboração dos trabalhos de conclusão de curso. Essa é uma etapa importante da metodologia do labor científico e nós procuraremos, de forma sucinta, lhes apresentar as orientações gerais para que vocês possam não apenas ter clareza na propositura dos seus objetos de estudo, mas também bem conduzir o seu trabalho e bem apresentá-lo na forma de uma monografia.